Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem por aí, aqui é a Rê. E hoje, gente, chegou o dia da difícil tarefa de conversar com vocês sobre 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Esse livro foi a leitura conjunta com o clube de membros de janeiro e fevereiro. A gente dividiu em 2 meses, porque estávamos todos ali participando de várias leituras conjuntas no começo do ano, então a gente resolveu dividir essa leitura aqui em 2 meses. Se você quer saber melhor como que funcionam as leituras conjuntas do clube de membros, aqui embaixo no canto inferior do seu vídeo, no botão Seja Membro, você consegue clicar lá e saber o que você recebe se tornando membro do canal em diferentes categorias. Tudo tá explicadinho ali nas diferentes categorias, mas então o vídeo de hoje é exclusivo dessa leitura, assim, emblemática, que ganhou prêmios aí muito importantes, Prêmio Nobel de Literatura do colombiano Gabriel Garcia Marques, e eu preciso avisar de antemão que se você tá chegando aqui nesse vídeo com expectativa de que eu vá fazer alguma análise, alguma crítica sobre esse livro, eu já sugiro que você saia desse vídeo e procure uma outra pessoa que vá fazer, né, que tenha esse objetivo para o conteúdo dela, porque eu não sou crítica literária, eu não estudei literatura, eu não estudei letras, eu, assim, sou apenas uma pessoa que gosta muito de ler e compartilhar essas experiências de leitura. Então se você tem expectativa de encontrar uma pessoa que vai analisar o livro, ou que vai trazer ali uma contribuição além do que a sua própria experiência, esse vídeo não é pra você, porque eu tô aqui pra falar sobre a minha experiência, sobre a forma como eu enxerguei os livros. E hoje, então, eu vou falar sobre como eu enxerguei 100 anos de solidão e sobre todas as ideias que eu fui tendo conforme eu fui lendo esse livro, que não foram poucas, viu, gente? Eu vou ser muito sincera com vocês, eu acho que é muito difícil colocar em uma linha de raciocínio, assim, o que eu gostaria de falar sobre 100 anos de solidão. Eu escrevi roteiro, que, assim, ficou também uma zona, não deu certo, eu falei, desisto de escrever, vou mesmo sentar e falar o que foi que eu achei, né, como foi pra mim essa experiência de leitura. Então espero muito que vocês gostem. O link pra compra do livro vai estar aqui embaixo no box de informações, tem disponível tanto em físico quanto em e-book. Mas antes também eu quero te lembrar pra já deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, já se inscreva e ativa o sininho pra você receber notificações dos vídeos novos do canal aí na sua casa. Pois bem, vamos lá então falar sobre essa experiência. E como sempre, experiência é algo muito pessoal, muito único, né? Muito individual. Falando um pouco sobre a minha experiência antes de ler Gabriel Garcia Marques, né? Na verdade, antes de ler 100 anos de solidão, porque eu já havia lido Memória de Minhas Putas Tristes, do mesmo autor, que foi inclusive um livro que eu gostei bastante de ter lido, mas que me incomodou profundamente em alguns pontos da história. Eu fiz um vídeo de discussão aqui no canal, se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui embaixo. É um tanto quanto antigo, mas essa foi então a minha primeira leitura de algo do autor, antes de eu pegar então aqui o 100 anos de solidão, que foi a segunda leitura. E eu sempre tive muito receio de ler 100 anos de solidão, porque toda vez que eu via alguém falando sobre esse livro, era comentado sobre o quão confuso ele é, no sentido de ter muitos personagens e vários desses personagens terem o mesmo nome, um nome que vai se repetindo. E eu ficava realmente temerosa, assim, porque é um clássico que foi, assim, né, super aclamado, é super recomendado, super estudado, analisado, criticado de várias formas, ganhou prêmios, o autor se consagrou com o livro, então eu fiquei muito tensa desde sempre com esse livro, mas sempre foi uma experiência que eu quis ter, sabe? Na verdade eu sinto isso com vários livros super aclamados, assim, eu quero ter a minha experiência pra entender o porquê que as pessoas elevam tanto certos livros, sabe? Ou talvez não necessariamente entender, mas ter a minha experiência e saber do que as pessoas estão falando e poder pesquisar acerca daqueles livros, enfim. Essa então era a minha grande intenção com este livro. Comprei ele na Black Friday do ano passado, ele entrou para a meta literária desse ano e hoje então já posso dizer que eu concluí esse livro e que ele foi muito diferente do que eu imaginava, tá? Eu comentei inclusive em algumas lives enquanto eu fazia a leitura, né, que o quão eu achava que esse livro era fluido. Porque foi muito louco, assim, eu peguei o primeiro capítulo ali de uma vez, eu não vi dificuldade na narrativa do autor, na forma como ele tem de descrever as situações, de narrar o tempo das coisas, os acontecimentos, sabe? Eu não achei dificuldade nisso. Ele tem, de fato, uma forma de escrever que é muito envolvente, pelo menos pra mim, assim. Sempre que eu pegava o livro pra ler, eu lia várias páginas seguidas, porque ele
tem aquela coisa de narrar a história como se aquilo estivesse acontecendo aqui com você na hora, sabe? Eu acho que ele escreve tudo de uma forma que te aproxima tanto da história daqueles personagens, daquele local, que você não tem como ler tipo, picado, sabe? Você quer ler tudo até você entender o que tá acontecendo. Mas enfim, sobre a trama, né? Sobre o que se trata 100 Anos de Solidão. Vai narrar a história de uma família, a família Buendia, e seus 100 anos de solidão, né, que o título carrega aqui no livro. Na verdade, essa história começa com um casal, que é o José Arcadio Buendia e a Úrsula Buendia, que é a sua esposa. Eles são, na verdade, meio que primos, assim. Eu não me lembro bem se de primeiro grau ou de segundo grau, mas eles são primos. E desde o princípio ali do relacionamento deles, existe o que a gente conhece, né, muito da literatura latino-americana, da questão do realismo mágico. A gente tem a Úrsula, muito assustada com o fato de se casar com ele, muito temerosa e, assim, se segurando para que aquilo não aconteça, porque a avó dela contava para ela uma história de que quando pessoas da mesma família se casavam, a criança nascia com rabo de porco. Então ela não queria. Por isso, então, é demorado tanto para que o casamento seja consumado. Eles se casam e ela se recusa a ter a sua noite de núpcias. Então fica muito tempo desse jeito, até que de fato isso acontece, né? Numa situação X ali acaba acontecendo. E é com o nascimento dos filhos deles que começa então aí a confusão. Porque o primeiro filho, né, o primogênito, ele foi batizado em homenagem ao pai. Então ele vai se chamar o quê? José Arcadio. Já o segundo filho acaba se chamando Aureliano. E nesse primeiro tempo da família, né, nessa primeira geração da família, eu fui muito distinguindo porque o autor usa, né, pra se referir ao pai, José Arcadio Buendia. E quando ele vai se referir ao filho, é só José Arcadio. Então, assim, eu fiz essa diferenciação, né, nessa primeira geração. E foi uma coisa até que eu fui comentando com as meninas lá do clube de membros, né, que assim, conforme eu fui fazendo a leitura, sempre tinha algum acontecimento, alguma coisa particular, específica de cada personagem que me permitiu conectar o nome a esse acontecimento e assim diferenciar os personagens. Enfim, o caso é que cada um desses personagens vão ter uma característica muito única que ajuda você a fazer uma conexão com o nome desse personagem. Então a gente tem essa família, né, da primeira geração, os dois filhos, os pais, e o pai, que é o José Arcadio Buendia, ele é um cara muito visionário, né? Ele era um cara super pra frentex, assim, que prezava pelo desenvolvimento científico, tecnológico das coisas. Ele sempre recebia um monte de tranqueira que os ciganos traziam da Europa, traziam de vários lugares do mundo por onde eles passavam. Então ele sempre teve muito interesse em ser, né, assim, civilizado, em crescer, em se desenvolver, né? Não só ele, como a cidade também. Tem um momento ali já no começo do livro que ele decide que eles vão para um outro lugar, eles vão se mudar para um outro lugar onde vai ter mais desenvolvimento, eles vão poder, sabe, prezar por isso. E é assim que a família acaba fundando e desenvolvendo o povoado de Macondo, que é o lugar onde toda a história vai se passar. O cara era tão influente que ele não só levou a família pra Macondo, pro lugar onde se tornaria Macondo, como ele também levou um monte de gente ali do povoado onde eles já viviam, porque as pessoas acreditavam muito nele, pras pessoas a palavra dele era lei, ele tinha as melhores ideias, então vamos seguir o José Arcadio, e foi todo mundo pra Macondo. Lá então a gente vai ter a história sendo desenvolvida, a gente vai entendendo melhor sobre as personalidades dos dois filhos desse casal, a gente vai vendo quais são os ideais, né, o que eles preferem fazer, como um é muito diferente do outro, até que a gente acompanha o momento em que um vai embora, o outro, que é mais introvertido, acaba ficando ali e vai se envolvendo com as pessoas da comunidade, vai se envolvendo com as situações que estão ali acontecendo em Macondo, até que na vida adulta ele decide começar a travar guerras entre conservadores e liberais. Ele vai se dizer liberal, apesar de ele não entender muito bem ali o que é o liberalismo, né? A gente vê que, a princípio, ele é meio confuso com relação a esse ideal, mas é a partir daí que ele vai se envolver, né, politicamente em Macondo. Ele vai, sim, se tornar um coronel muito famoso, vai travar várias batalhas e vai ser um personagem muito importante para a história como um todo. Aureliano é um dos principais personagens deste livro, assim como sua mãe, a Úrsula Buendia, que também é uma personagem icônica da história e muito importante para diversos acontecimentos que virão acontecer no futuro. Enfim, gente, toda essa história, né, é a estirpe dos Buendia e os seus descendentes, e sobre como em alguns momentos a gente percebe que a história meio que vai se repetindo. Porque uma coisa que eu percebi enquanto eu fazia a leitura desse livro é a questão do incesto. A gente não pode esquecer que qualquer relação entre familiares é considerado incesto, né? Então, entre primos, entre sobrinho e tio, entre irmãos, a gente, né,
precisa entender que tudo isso é incesto, não é só entre irmãos, certo? Então a gente vê ali em alguns momentos, então a gente vê ali em algumas gerações da família essa atração de um membro da família por outro meio que existindo, sabe? Assim como o casal principal que deu origem à família teve esse relacionamento com base no incesto, porque se dizia ali que eles eram primos, eu não me lembro bem se primos de primeiro grau ou de segundo, mas tinham um certo parentesco. A gente vai vendo ali que isso vai acontecendo em alguns, né, outros momentos da família, né, das outras gerações. Em alguns momentos as linhagens familiares vão ficando meio eu diria assim, não fortalecidas, vão se enfraquecendo por causa dos relacionamentos que as pessoas vão tendo, mas a gente percebe que ainda assim existe um laço, né, uma trama que costura certos personagens uns aos outros. Isso é muito, muito interessante de se ver. Eu parei agora aqui pra pensar, e é até muito curioso falar pra você, resumir pra você, leitor que ainda não leu 100 Anos de Solidão, que esse livro é a história de uma família que, assim, você vê várias gerações ao longo do tempo, ao longo de 100 anos, e que você vai vendo particularidade de cada um desses personagens, e até aí tu fica assim, tá, mas e daí? Eu posso, né, isso aí não tem nada demais, não me chama atenção, não me enche os olhos, mas é realmente um livro que você começa a perceber a grandiosidade, né, e o que tem de interessante quando você começa a ler. Por exemplo, eu percebi, eu não sei se outros leitores perceberam isso, mas eu percebi que as mulheres da família Buendia, todas elas tinham uma característica, cada uma característica muito forte, muito potente. E assim, pessoas da família mesmo, que foram concebidas por pessoas Buendia, sabe? Não as agregadas, sabe? As esposas dos homens, não, as mulheres que nasceram dentro desse seio familiar. A gente tem a própria Úrsula, que é uma personagem super, super, super icônica, que vive 100 e poucos anos e que mais pro final da vida ela fica cega, ela não enxerga, mas ela anda pela casa e ela fala das coisas como se ela estivesse vendo claro, como a luz do dia. Temos outros personagens também como a Amaranta, que é filha da Úrsula, que é uma mulher também, assim, que tem uma personalidade muito única e que gerou em mim muitos sentimentos de revolta e de ódio enquanto eu lia. E outros personagens também, né? Temos a tal da Remédios, a Bela. Gente, é muito estranho, a pessoa que se chama Remédios, mas sim, ela ficou conhecida ali em Macondo como a Bela, porque ela tinha uma beleza realmente muito, assim, angelical e perfeita, e todo mundo ficava de cara com a beleza dela, em como ela era bonita, mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa, tipo, da personalidade dela, ela era uma pessoa muito diferente, muito, sei lá, tava nem aí porque as pessoas estavam achando dela, ela queria andar pelada pela casa e, sabe, ela tinha, sei lá, pavor de casamento de homem e, tipo assim, era outra personagem muito única que teve um final também, né, o final da Remédios é muito, assim, bem típico do realismo fantástico, sabe? Então todas elas têm uma aura de um fantástico, assim, de um fantasioso. Então eu comecei a pensar que desse casamento, né, da Úrsula com o Aureliano não surgiu um rabo de porco nas crianças, mas que as crianças tinham certa característica, e posso dizer que essa característica seja a solidão, porque todos eles têm esse quê solitário, essa personalidade que é muito isolada e que em alguns momentos da vida vão passar por uma situação de muita solidão, de extrema solidão, todos eles em certos momentos da vida, seja com a loucura, seja com a cegueira, seja com qualquer coisa. A gente percebe que isso vai acontecer na vida deles também. E eu percebi isso, né? As moças são todas muito únicas. Eu acho também que os rapazes também, mas os rapazes, você percebe inclusive que os José Arcádios têm certa característica e os aurelianos, em suas variações, vão ter outras características também, né? Aureliano José, enfim, a gente vai ver ali que eles vão ter, né, suas características, suas personalidades muito únicas e muito interessantes. Cada um indo pra um lado da vida. E, gente, uma das partes mais loucas desse livro que eu lia na live assim, eu falava, gente, o que tá acontecendo neste livro? É o Arcádio, que é filho do José Arcádio, que vai ter com a Santa Sofia de la Piedad 2 filhos gêmeos. Um é o Aureliano II e um é o José Arcádio II. Então vocês veem aí, né? Eles são irmãos da Remédios, a Bela, aquela bonitona que era doidona. Então a gente tem esses 2 irmãos gêmeos. E assim, tem um momento do livro que o autor vai falar sobre a infância desses 2 irmãos e sobre como eles eram tão loucos e tão assim, sei lá, tão zoeiros, sabe? Que eles gostavam de tirar uma zoada, eles gostavam de dar uma zoada com a cara das pessoas, confundindo as pessoas sobre quem era quem, porque eles eram absolutamente idênticos.
Então, eles ficavam zoando, né? Tipo, aí José Arcádio de vez em quando se chamava de Aureliano, e Aureliano de vez em quando se chamava de José Arcádio, sabe? Pra poder confundir as pessoas. Só que isso gerou uma situação de tanta confusão que as pessoas não sabiam se estavam chamando a pessoa certa, sabe? Até determinada idade, elas não sabiam quem ela estava chamando. Tipo, se ela estava falando de fato com a pessoa que foi batizada como José Arcádio, ou se ela estava falando com o Aureliano que estava se passando por José Arcádio. Eu fiquei, meu Deus do céu, que loucura é essa? E daí eu passei o livro inteiro, né, a partir dessa geração, que se eu me lembro bem é a terceira geração, deixa eu ver aqui, eu acho que ele... Ou seja, a terceira e a quarta. É a quarta geração. A partir daí eu fiquei o tempo todo pensando, será que eu tô lendo? Será que o que eu tô lendo é o Aureliano ou é o José Arcádio II? E eu ficava assim o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E daí até quando eu fui tentando fazer conexões das personalidades deles com os anteriores, sabe? Pra tentar ver se, tipo, será que é mesmo o Aureliano ou será que é o José Arcádio? Gente, é assim, louco, confuso, mas é muito interessante. Eu achei muito, muito interessante. Foi um livro diferente de tudo que eu já li, de tudo o que eu já li. E eu falei, inclusive, lá no Instagram, que esse é o tipo de livro que eu acho que, assim, quanto mais você fala... um carro passando. E eu lembro até que eu comentei lá no Instagram, né, quando eu terminei esse livro, eu falei algo sobre... Meu, esse livro é daqueles que quanto mais você fala, mais você vai ter coisa a falar. Especialmente se você puder falar com outras pessoas que já leram, conversar, né, sobre outros pontos de vista, outras perspectivas da história. E eu acho até que é daqueles livros que, assim, a cada releitura você vai reparar uma coisa diferente, você vai ter um pensamento diferente, sabe? E é muito interessante pensar que é um livro que vai crescendo e sendo construído conforme você vai percebendo certas coisas, ou você vai relendo e percebendo coisas, sabe? É muito legal, assim, eu pude entender melhor como que é essa questão do realismo mágico, né, tão presente na literatura latino-americana, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido, né, nenhum livro de autor latino-americano que tivesse esse elemento. Eu sei que o A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, também tem esse artifício, eu tô louca pra ler, pra saber como que ela trabalhou ele, mas assim, o realismo mágico, ele é algo sobrenatural que é inserido dentro da história como se fosse algo cotidiano, algo normal, sabe? Isso acontece várias e várias e várias vezes ali dentro da história, o que é bem interessante, assim, traz aquele algo a mais, sabe, pra uma história tão mundana, tão cotidiana e ao mesmo tempo tão única dessa família. Tem um artifício que o autor também traz pra narrativa dele que eu acho muito interessante e que a princípio eu tava estranhando, mas que com o passar do tempo eu fui achando normal e fui me acostumando, que é, assim, primeiro ele conta algo que aconteceu, tá? Tipo assim, fulano morreu. Ele vai falar isso assim, fulano morreu. Tu fica assim, como assim fulano morreu? Ele tava vivo até na página atrás aí, eu acabei de ver ele vivo. Mas aí ele vai explicar, né, nos parágrafos seguintes, o que, assim, desde o princípio, o que levou aquela pessoa a morrer e como ela morreu, sabe? Então eu achei isso bem, um artifício bem interessante de como ele trabalhou, né? Então, nesse exemplo aí de, sei lá, fulano morreu, ele vai lá nos primórdios daquele dia, contar o que o cara tava fazendo, pra onde ele tava indo, o que ele tava falando, o que ele ia fazer, e o que aconteceu, né, que fez com que ele morresse e como que ele morreu. Pronto. Então, tipo assim, você começa com uma pergunta e você logo tem a resposta, sabe? É muito genial. Mas é isso, galera. Eu posso ficar aqui por mais 20 minutos, esse vídeo deve estar gigante, mas enfim, eu posso ficar aqui por mais 20 minutos conversando sobre 100 anos de solidão, falando sobre o que eu achei, sobre como foi a minha experiência, e assim, eu só posso resumir a minha experiência em 2 palavras. Surreal, em todos os sentidos, e muito louca. Foi muito louca essa experiência e é um livro que eu espero reler futuramente quando eu for uma pessoa, né, um eu mais maduro, um eu com novas visões de mundo, novas perspectivas, que eu tenho certeza que eu vou encontrar outras coisas nesse livro que nessa minha primeira leitura passou direto, sabe, passou batido, que eu não reparei, ou que eu não fiz uma conexão, sabe, antes a respeito. Então, assim, fica aqui a sugestão, se você aí tá querendo ler, né, 100 anos de solidão e tá se sentindo, né, meio que não sabe se vai, se não vai, eu já digo de antemão que você vai se sentir confuso em alguns momentos sim, mas é uma leitura muito fluida, muito rápida, pelo menos pra mim foi super rápido de ler. E conforme você vai lendo, você sempre tem o artifício da árvore genealógica. Se você se sentir confuso sobre qual personagem você tá lendo ali a respeito, volta lá no princípio, vê a árvore genealógica que você vai lembrando. E tenta fazer isso também, que funcionou pra mim, que é de você conectar, né, relacionar um personagem com algum acontecimento, alguma característica que envolve ele, que eu acho que vai ficando mais fácil de você compreender e se achar dentro dessa história.
Mas então era isso, quero muito agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo gigante, muito obrigada pela sua companhia, quero agradecer aos membros do canal por todo o apoio, por serem tão incríveis comigo, estarem comigo em tudo, gente, vocês são incríveis, muito, muito, muito obrigada. Vou ficando por aqui, logo eu volto com mais resenha, mais recomendação de livro pra vocês, espero vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até lá, tchau!